Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Cleber Soares, aqui com mais um vídeo novo do canal. Nós estamos juntos aí, sim, estamos juntos aí, para a glória de Deus, com mais um vídeo, eu vou estar lendo aqui a palavra de Deus, amado, já está na minha mão aqui, do jeitinho, mas antes de eu ler a palavra de Deus, eu quero te falar o seguinte, não esqueça de compartilhar as mensagens, né, as orações também com seus amigos, com todos aí que você achar que deve, e também não esquecendo de apertar o sininho e também ser membro desse canal, também compartilhando, né, e mandando para nós os retornos como que está, e também nos ajuda muito o que você nos dizer aí, tá? Aquilo que você nas suas mensagens manda para nós aí, ajuda muito esse canal, queridos. A Bíblia está aberta aqui em o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, seu companheiro, capítulo número 4, os versículos 6, 7 e 8, eu quero estar lendo com você, viu? Eu quero ler com você, olha aí, o que está escrito assim no versículo 6, do capítulo 4 de 2 Timóteo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Ele estava preso, realmente ele estava prevendo tudo isso. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele escrevendo a Timóteo, dizendo assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. A todos os que amarem a sua vida. Queridos irmãos, nós estamos diante dessa palavra do apóstolo Paulo. Todos aí, eu creio que conhecedor da palavra de Deus, sabem da vida que teve o apóstolo Paulo, depois que ele foi pego ali no caminho de Damasco, né? Ele era Saulo e depois se tornou um dos maiores apóstolos, inclusive o maior apóstolo gentil, né? Na verdade é o maior apóstolo gentil é ele. Então, foi aquele que o Senhor Jesus chamou lá no meio do caminho, né? Não foi escolhido a dedo igual foi os outros 12, né? Não foi escolhido a 12. Paulo foi pegado no meio do caminho, digamos, foi pegado no laço, não é? Mas foi pego e seguro mesmo, ali foi travado e o homem nunca mais saiu da presença de Deus. Nós tivemos apóstolo aí que traiu Jesus, tivemos apóstolo aí que mentiu para Jesus, né, que enganou Jesus, que Jesus falou com ele que ele ia antes que o galo cantasse, né, ele ia falar umas coisas lá, que ele ia, né, e nós sabemos disso, que o apóstolo Pedro fez isso e outros também acabaram fazendo, né, inclusive quando eles estavam lá no caminho de Emaús, os irmãos sabem, depois da morte de Jesus, o assunto que os dois estavam conversando ali era desproporcional à ressurreição de Cristo, porque eles falavam com o outro, ele dizia que ia ressuscitar o terceiro dia, lá vão os dois batendo, trocando uma ideia ali, né? Os dois lá vai conversando ali, mas até hoje isso não aconteceu. Era o terceiro dia, irmãos, o dia não tinha acabado ainda não, o dia acabou era meia-noite, aí tudo bem, mas não era meia-noite, eles estavam falando ali aquelas coisas. Então, esse apóstolo Paulo, querido, ele realmente foi diferente, com todo respeito, né? Ele foi diferente. Quando você começa a olhar essa biografia do apóstolo Paulo, quem foi esse homem, ele realmente foi diferente. Então é justo o que nós estamos falando aqui, o que lemos na Bíblia aqui, é muito justo. Ele disse assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira, porque eu estou aqui, eu já estou velho, né? A Bíblia chega a dizer, querido, que o apóstolo Paulo, em alguns momentos, a velhice estava tanto que ele já não estava mais enxergando direito, mas ele continuava firme na presença do Senhor. Ele não desviou em nenhum momento da presença do Senhor. Isso nos faz com que nos trazemos essa palavra nesse dia hoje para nos encorajar, sabe? Essa palavra para nos encorajar a nos esforçar a ir para o céu. Aí para o céu, porque esse céu, que ele tem que ser todos os dias, tem que estar agarrando ele todos os dias. Por isso que ele falou: acabei a carreira, mas eu guardei a fé, porque eu me esforcei, eu lutei para isso. Por isso que eu estou aqui te falando, ó companheiro Timóteo,
Está chegando os meus momentos finais, eu já estou prevendo, Deus já está me mostrando que os meus últimos momentos estão chegando. Eu preciso de te passar lá para que você possa continuar fazendo. Porque, querido, é assim que aconteceu com o apóstolo Paulo, aconteceu com Timóteo, com todos os apóstolos. Eles fizeram o que tinham que fazer. Hoje eles descansam no Senhor. E esse compromisso de continuar levando o Evangelho é exclusivamente minha e sua também. Agora, como que nós vamos conseguir o que ele conseguiu? Ter o Espírito Santo. O que ele conseguiu? Ser batizado. E ter o Espírito Santo. Foi o que ele conseguiu fazer a obra de Deus. E se eu não tiver também esse mesmo Espírito Santo, e você também não tem, vamos jogar aí o tempo nosso fora, e ainda vamos perder a nossa salvação. O problema é esse. Então, querido, a Bíblia Sagrada, ela tem nos falado a respeito desse momento de mudança nas nossas vidas, acompanhar, seguir o exemplo desses que foram. Nós precisamos seguir os exemplos desses nossos irmãos que partiram para a eternidade. Ele continua dizendo, o apóstolo Paulo expressa a certeza de que a sua vida estava no fim e que ele havia combatido o bom combate, terminando a carreira e guardando a fé. Ele tinha essa certeza. Você vê, o apóstolo Paulo, irmãos, olha aqui, o apóstolo Paulo expressa a certeza. O que é essa certeza, irmão? Essa certeza é que você fez com o coração. É com amor. Nós podemos até dizer ao Senhor assim, seja feita a sua vontade, mas eu me esforcei. Não precisa da gente fala por falar, mas Ele sabe se realmente nós nos esforçamos ou não. Ele sabe de tudo isso. Então nós falamos mesmo, Senhor, Tu conheces, Tu sabes, não é? Então ele continua dizendo o seguinte, ele já sabia que uma coroa da justiça seria dado pelo Senhor, o justo juízo a todos que amam a vinda de Jesus. A coroa já está preparada, eu sabia disso. Eu vou pegar a coroa. Querido, o que eu aprendo com isso aqui? É que nós precisamos ter muita certeza dessa coroa. Isso nos orienta, irmãos, a ter certeza. Não adianta eu fazer as coisas e não ter certeza dessa coroa. Eu preciso de lutar por ela e continuar lutando até o fim. Ele continua dizendo aqui, esta passagem é um exemplo de fé e esperança em meio às dificuldades da vida e da iminência da morte, mostrando a confiança e a recompensa futura da fidelidade de Deus. Nós estamos passando por um momento difícil ou não estamos? Lutando cada vez mais para sobreviver nos meios políticos, da religião, principalmente. São meios, querido, que está consumindo mais e mais. São essas duas coisas aí, política e religião, que agora se misturaram e viraram um balaio de gato. Tu não sabe quem é quem mais. Aquele que é pastor agora é deputado, aquele que era apóstolo agora ele é deputado, aquele que era diácono agora é vereador, aquele que era pastor agora é senador, e assim vai, virou uma confusão e brigam para lá e brigam para cá. E nós? Como que nós vamos ficar em tudo isso aí? O que eu entendo, segundo a Bíblia Sagrada, querido, o que Deus te chamou, seguro para você. Se te chamou para pastorear, meu irmão. Você não tem que ficar brigando com política, não, pelo amor de Deus. Você foi chamado para pastorear. Já tem os irmãos que não tem cargo nenhum nos templos, deixa eles na política, eles têm que estar lá mesmo, precisa de estar, faz parte. Mas se você foi chamado, se você tem um chamado a pastorear ovelhas, cuidado, rapaz, cuidado. Você tem que pastorear a ovelha. É igual o apóstolo Paulo fez aqui. O apóstolo Paulo não foi chamado para pastorear a ovelha, ele foi chamado para ser missionário. Portanto, ele ia de igreja em igreja, ele ia de país em país, de estado em estado, de cidade em cidade, como você queira entender, fazendo a obra de Deus. Isso era a função dele. Agora, você que é pastor, meu irmão, você que é pastor, sai fora do negócio de política, meu irmão. Sai fora. A nossa obrigação, sim, é orar pelos políticos, pelo presidente da república, orar pelo vice-presidente, orar pelos governadores, orar pelos vereadores, deputados. Isso é a nossa obrigação. Nós somos obrigados a orar as nossas autoridades.
as outras autoridades são eles. Então precisamos sim, independente de qual é o prefeito, independente de qual o governador, o presidente, independente se é de direita, se é de esquerda, se é de azul, se é de vermelho, se é de branco, se é de colorido, nós temos que orar para quem está lá, para que Deus dê sabedoria e para essa briga infernal que não chega ao fim, queridos. E isso é terrível, infelizmente. Nós precisamos de orar, precisamos de ter sim uma caída, se é para a direita, nós precisamos de ter sim, mas não se entregar a isso aí a ponto de misturar, de você for pregar o evangelho, em vez de você estar pregando o evangelho, você está pregando política. As pessoas ao qual está recebendo a minha mensagem precisam saber, estou falando de Jesus ou estou falando de política, do prefeito, do presidente, de quem que eu estou falando afinal? Eu preciso de direcionar, é a mesma coisa da oração. A oração não tem que ser direcionada, é a mesma coisa, meu irmão. Não pode mudar isso aí. Esta passagem é um exemplo de fé e esperança em meio de dificuldades, nós já falamos aqui. Paulo escreveu essa carta do cárcere, sabendo que a sua morte estava próxima. A passagem usa a metáfora de um atleta em uma corrida ou combate, o que era facilmente compreendido na época. Combati o bom combate, quer dizer, eu combati, eu fiz o que pude, sabe? Eu acabei caindo, mas guardei a fé, quer dizer, eu continuo na ativa. Eu fiz o que tinha que fazer, mas mesmo eu preso, eu continuo na ativa, porque o meu negócio é com Cristo. Agora, o que eu vou continuar fazendo? Pode ter certeza, ó Timóteo, que enquanto eu estiver aqui, eu estarei em oração, em clamor a esse Deus por vocês aí. Pode ter certeza, é isso que ele quis dizer. Vocês continuam aí, porque dependendo de mim, eu não estou presente, mas as minhas orações vão estar presentes. As minhas orações sobem ao trono da graça e ele transmite a vocês aí. Isso aí, irmãos, essa ligação que nós temos com Deus e com nossos irmãos, é isso que nós precisamos de fazer. E ele diz assim, Paulo se refere a lutar na batalha espiritual da fé, persistindo na adversidade, mantendo-se fiel ao propósito de Deus em todas as áreas da sua vida. Terminei a carreira, ele completou a sua missão e jornada na terra, concluindo o percurso para o qual foi chamado. Para que eu fui chamado? Eu estou falando aqui, meus irmãos, de chamado. Eu estou falando de chamado. Se você tem o chamado para a política, não é? Glória a Deus por isso. Mas por que você está pastoreando a igreja? Por que você está pastoreando ovelhas? Se você tem o chamado para pastorear ovelha, você tem que escolher ou a política ou a ovelha. São duas etapas importantes. Ou eu mexo com a política ou eu mexo com as ovelhas. Colocar isso aí dentro de um peso e uma medida de acordo que não venha a atingir a nossa salvação. A nossa salvação é mais importante de tudo isso, de que tudo isso aí, sabe? Uns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Pedro, outros dizem que isso acontece mesmo, isso é normal. Mas o alvo, ele falou assim, o alvo é Cristo. Eu não posso perder a minha salvação. Então, tudo dentro de um limite. Você está entendendo? Dentro do limite. Qual o limite? O limite mesmo é a salvação. Chegou e para. Está atingindo o lado espiritual com Deus? Pare. Está atingindo, pare, urgente. Porque senão tu vai para o inferno e ainda vai levar o seu amigo também. Porque seu amigo nada, se você fosse seu amigo, você não levaria para o inferno. Você entendeu? Então, amigos, meus irmãos, em Cristo Jesus, de todo coração, recebo o meu abraço carinhoso e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.